Que a graça soberana do Senhor Jesus esteja conosco neste domingo de bênção, de vitória. Vamos para mais um vídeo. Antes de eu ler a palavra do Senhor, quero te convidar para ir lá no YouTube, se inscrever no meu canal, Helena Cristina Ferreira. O meu Helena é com E, não tem um H, para você não se confundir. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e todos os dias você vai receber um novo vídeo. Essa semana nós vamos falar de superação. A palavra superação é ultrapassar uma situação que trouxe perigo, dolo, prejuízo. E como base bíblica, eu quero ler com você 1 Crônicas, o capítulo 4, o verso 9 e 10, que fala de um homem que superou o estigma do seu nome. E esse homem se chamava Jabes. Diz assim as escrituras: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esse homem é um exemplo de superação para nós. O seu nome significava nascido com dores. A mãe de Jabes teve uma aflição muito grande para dar à luz a Jabes. E ela colocou o nome Jabes, nascido com dores. Você veio a esse mundo com dores. Você trouxe sofrimento para mim no momento do parto e você se chama Jabes, porque Jabes significa nascido com dores. O Jabes, ele tinha sempre a lembrança do que ele trouxe para a mãe dele. Dores ao nascer, dores no parto. Jabes tem esse significado. Só que ele não quis carregar esse estigma de derrota, de fracasso, de aflição. Porque nos tempos bíblicos o nome tinha um significado muito grande para a vida da pessoa. E o Jabes tinha essa história. Você veio a esse mundo causando dores para sua mãe. Nunca se esqueça, a sua mãe teve dores para te trazer esse mundo. O seu nome significa dores. Você trouxe dor. Só que o Jabes, ele fez uma oração a Deus. Ele invocou o nome do Senhor. E ele fez a seguinte declaração no verso 10. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Tem algumas traduções que diz assim, que o Senhor, ele ampliou, ele alargou os termos de Jabes. O Jabes superou aquela história negativa que envolvia o nome dele. O verso 9 diz que ele foi mais ilustre que todos os irmãos dele. Superação. A nossa capacidade de ultrapassarmos uma situação negativa, algo que nos trouxe perigo, dolo, sofrimento. Foi exatamente assim que o Jabes se levantou e superou o rótulo de ser um filho que trouxe sofrimento para a mãe. E você? O que você precisa superar na sua vida hoje? Você tem lá atrás, na sua infância, uma história que te marcou? Você escutou palavras negativas dentro da tua casa? Talvez você não foi aquele filho, aquela filha desejado. Ou você escutou na sua infância palavras que te trouxeram um rótulo de não aceitação no seio da sua família, de não aceitação no seu ambiente doméstico. Você cresceu sabendo da tua história, sabendo de como você foi gerado, ou na sua fase adulta, você teve experiências negativas que te rotulou e que tem influenciado a sua vida hoje e tem trazido para você uma consequência negativa de limitação, de derrota. Você não consegue avançar porque você não superou esse rótulo, essa imagem negativa que foi passado para você de você mesmo. Eu te convido nessa manhã a abandonar essa história de fracasso, as palavras negativas que você ouviu a seu respeito, que você não ia chegar em lugar nenhum,
que você não ia dar em nada, que você não tem capacidade, que você é burro, não é inteligente, não tem boa aparência. Não importa a sua história, não importa de onde você veio, do bairro que você veio, da maneira como você foi gerado, se foi um filho que foi amado, preparado e querido pelos pais para vir a esse mundo ou não importa. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, no capítulo 7, o verso 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A história do Jabes teve um final melhor do que o seu princípio, porque ele se recusou a aceitar aquele ponto negativo na vida dele, o trazido a esse mundo causando sofrimento e dor. O que você causou para as pessoas até agora? Se tem algo negativo que você nunca parou para pensar, mas que não tem sido bênção na sua vida, tem sido maldição, porque você acolheu dentro de você esse sentimento, você trouxe para a tua história, para o teu emocional, para a sua mente, você aceitou essa palavra de derrota, essa palavra pejorativa que te acompanha há uma década, 2 décadas ou mais tempo da sua vida, e tudo isso travou o seu futuro. O tempo de quebrar essa maldição, de quebrar toda essa negatividade que você ouviu da sua história é hoje. Sabe por quê? Da mesma forma que numa oração simples, sincera, que está no verso 10, ó Senhor, se ampliares os meus termos e me abençoar muitíssimo. Foi uma oração simples, não foi uma oração eloquente, não foi como uma oração em salmos, de forma de cânticos, mas foi uma oração saída do fundo do coração, aonde Jabes, em poucas palavras, está pedindo: Senhor, me abençoa, me livra do mal, amplia os meus termos, apaga essa história de nascido com dores, faz de mim uma outra pessoa, com uma outra realidade, com uma história de vitória. E Deus fez de Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Deus quer fazer de você mais ilustre. Se você hoje, nesse dia de domingo, você acreditar no que você é, um vencedor, uma pessoa escolhida por Deus para brilhar. Deus te ama, Deus enxerga em você as qualidades e os valores que você tem. Apaga do teu emocional tudo que de ruim foi dito a teu respeito. Tira da sua memória, peça para Deus apagar os conteúdos reprimidos, os conscientes, os inconscientes, aqueles que nós não lembramos mais, aqueles que estão lá retroativos daquela fase da nossa infância, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que nós não temos a memória deles, mas que estão aí dentro do teu emocional, no teu inconsciente. E cada vez que você vive uma situação que te traz um desconforto emocional dentro de você, tudo isso vem à tona. Vem à tona porque você tem dentro de você esse conteúdo reprimido, essa carga emocional negativa que está dentro de você e que tem bloqueado o teu avanço. Mas nessa manhã você tem que ser como Jabes. Nessa manhã você precisa falar com Deus: Senhor, me livra do mal, amplia os meus termos, faça de mim abençoado, abençoada e me faça vencer. Tem um louvor muito antigo que ele diz assim, ele tem um trechinho que fala da seguinte forma: Deus vai me levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem me prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, ele é mesmo um escolhido. É Deus que vai te levantar do pó. Sabe que pó que é esse que você se encontra? O pó das palavras negativas, o pó das palavras de derrota, das palavras que te trouxeram rebaixamento emocional, que faz você ter baixa estima. Você olha para você mesmo e não consegue enxergar os valores que você tem. Mas Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Não se esqueça, Deus vai te levantar das cinzas e do pó.
Deus vai cumprir tudo que tem lhe prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, ele é mesmo um escolhido. Quem muda a nossa história é Deus. E é nós que permitimos Deus entrar na nossa história, como Jabes permitiu. Superação. Ultrapasse tudo que de ruim você ouviu a seu respeito e viva uma página nova de vitória com Deus nesta terra. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.